Glorificado seja Deus, o meu nome é Renato Vieira de Santana. Jesus Cristo sempre existiu e o Deus eterno de Jesus Cristo, ele também sempre existiu eternamente e para todos sempre, de eternidade a eternidade. Existe um Criador nos céus dos céus, que governa tudo que existe neles. O Criador é o dono dos céus e da terra. O Elohim é o Criador dos céus e da terra. O Senhor é o proprietário dos céus. Senhor significa proprietário. Deus significa Elohim. Elohim significa deuses. Deuses significa Elohim. Elohim significa Deus. É plural e é singular. Adonai significa proprietário. Eu sou Renato Vieira de Santana, sou servo fiel do Elohim, do Deus que fez os céus e a terra e o mar e todas as fontes de água. Eu também sou de Jesus Cristo, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém e amém. Lembre-se que o Criador é clemente e misericordioso e é também um Adonai vingativo que castiga todos os pecadores que não se arrependem dos seus pecados. Amém. No princípio, o Criador criou os céus e a terra e tudo o que existe neles. A terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície, e não existia seres humanos. E Deus era um fogo que criou o universo. Deus criou o universo. Deus é onisciente. A Bíblia Sagrada, em Hebreus capítulo 12, versículo 29, revela que o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um fogo consumidor, um fogo devorador. Deus é fogo. Deus é o fogo onisciente. Deus tem a consciência das consciências. Deus é o governante dos céus e da terra e de tudo que neles há. E a Bíblia Sagrada diz que a terra era sem forma e o sol era uma escuridão, não existia o sol. E as estrelas eram a escuridão, não existiam as estrelas. E disse Deus Elohim, haja luz. E a luz começou a ser formada, a existir. No quarto dia de obra de criação, o Deus Elohim criou o sol, a lua e as estrelas. No sexto dia, Elohim criou o homem Adão e Eva. E no dia de Shabat, que é o sábado, o Deus Elohim descansou e foi glorificado pelos céus, pelos seus seres sobrenaturais dos céus. Amém. Leia em Oséias capítulo 2, versículo 11. Repetindo. Leia em Oséias capítulo 2, versículo 11, escrito 800 anos antes de Jesus nascer da Virgem Maria, depois Jesus nasceu da Virgem Maria, que revela que a lei de guardar o sábado, de descansar nos sábados, que era a forçada, que era por força, que todo mundo tinha que descansar o sábado, não precisa mais descansar o sábado, porque o sábado foi cessado. Foi Deus que cessou o sábado. O sábado era sagrado por Deus. O sábado era o símbolo do Espírito Santo. Mas Deus modificou a lei sabatina. Não é forçado mais a pessoa guardar o sábado. O sábado continua sendo de Deus, mas porém não é forçado a pessoa descansar o sábado mais. Na antiguidade era para o povo guardar o sábado, porque o sábado era santo, era sagrado por Deus. O sábado era considerado sagrado por Deus. Mas agora Jesus, o Filho de Deus, veio e modificou a lei sabatina. Agora não é forçado a pessoa a descansar mais nos sábados. De acordo com o Velho Testamento, com o Antigo Testamento Sagrado, o Velho Testamento, de Deus, escrito pelo Espírito Santo, o Espírito Santo usou o profeta para inspirou o profeta para que o profeta escrevesse dizendo que quando o Cristo, o Messias, nascesse,
que a lei do sábado ia ser modificada, a lei de Moisés ia ser modificada e que não ia ser mais forçado a pessoa descansar nos sábados. Enquanto o Messias não nascesse, tinha que todo mundo guardar o sábado, mas quando o Messias nascesse, que o sábado não era necessitado a pessoa guardar o sábado. Porque, na verdade, o sábado era para ser guardado na antiguidade, na pré-história da humanidade, que era para ser guardado o sábado. Mas agora, na idade contemporânea, não é mais forçado a pessoa guardar o sábado. Porque Jesus já descansou o sábado por mim, por você e pela humanidade cristã. E o inimigo de Cristo está derrotado pela autoridade do nome de Jesus. Eu sou de Jesus. Todos os meus parentes são de Jesus. E o diabo está derrotado pela autoridade do nome de Jesus. O Deus eterno e também o Jesus eterno são o caminho e a verdade e a vida eterna. Quem crer que Deus e Jesus sempre existiram tem a vida eterna. E glória ao Deus Elohim, eterno de meu Salvador Jesus. Porque Deus e Jesus são eternos. E Jesus sempre existiu e nasceu da Virgem Maria. Jesus se fez carne de forma espiritual pelo prodígio do Divino Espírito Santo. Jesus tomou o formato humano. Amém. As crenças dos cristãos sempre existiram e sempre os cristãos foram mundiais e global. Desde a pré-história da humanidade até os dias atuais, os cristãos sempre existiram e sempre foram mundial. O mundo é de Deus e também de Jesus. Leia na Bíblia Sagrada de Deus, do Deus eterno, de nosso Jesus, em Hebreus capítulo 12, versículo 29, e em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, que diz que Deus, o Deus de Jesus, do nosso Salvador, é fogo. O testamento de Hebreus foi escrito com o sangue de Jesus. Foi escrito 1900 anos atrás. Louvado seja Deus, aleluia. Deus é o caminho, a verdade e a vida eterna. Louvado seja Deus, aleluia. Glorificado seja Deus, aleluia. Estudo escatológico, amostrando coisas que estão para acontecer na visão do profeta. Daniel capítulo 2, versículo 37 ao 38. O primeiro reino do mundo oriental foi representado pela cabeça de ouro da estátua, veja em Daniel capítulo 2, versículo 37 e 38. A cabeça de ouro da estátua representava o próprio governo de Nabucodonosor. E em Daniel 7, verso 7 do Velho Testamento, o governo de Nabucodonosor, representado foi pelo um leão, pela sua riqueza, e o leão que representava Nabucodonosor tinha asas de águia. As asas de águia representavam os barcos, navios e barcaças e caravelas e embarcações que o rei Nabucodonosor governava com os milhares de seus príncipes e prefeitos. Quero dizer, com milhares de seus prefeitos. Não é príncipe não, é prefeitos. Eu errei e falei príncipe, mas é prefeito. Isto foi o primeiro reino oriental, governou o Oriente quase todo. Isto é a verdade do fé. Isto é a verdade do fé. Nabucodonosor existiu e ele foi rei, que Deus colocou para Nabucodonosor governar o mundo oriental. Isso é a verdade do fé. Segundo reino do Oriente Médio, do Sul e Ocidente do Oriente. No ano de 593 anos antes de Jesus, o governador Ciro derrotou o Império Babilônico de Nabucodonosor, instituiu em seu lugar a segunda potência do Oriente. Esse império foi governado por 3 reis aliados. Os seus territórios era paz, porque foi Deus que deu o reino ao imperador Ciro e ao imperador Dário e Artaxerxes.
O nome deles foram Ciro, o persa, e Dário, o medo, e outros. O maior deles foram o rei Ciro, o poderoso. Ele passou a governar milhares e milhares de embarcações e caravelas e canoas e barcaças gigantescas imensas. Ele governou as minas de ouro e montes de ouro, montes de cobre, montes de metais naturais. Todas as minas, todas as preciosidades foram governadas por Ciro. Ciro governou tudo o que existe no Oriente, todas as riquezas de diamantes, de pedras preciosas, de metais, de ferro, de aço, de bronze, de chumbo, todas as riquezas dos desertos, dos rios, de todos os coaçais, de todos os poços de água que tem ouro, que tinha ouro na areia. Ciro governou. Um santo urso destruidor você vê em Daniel 7, verso 5, que representa o reino dos reis do Oriente. Esses reis eram crentes em Jeová Deus, eram crentes do Deus de Jesus. O seu governo foi conhecido como o reino de Deus, como o reino do Deus de crentes fiéis das 4 partes dos mundos, dos países do Oriente. Em Daniel 2, capítulo 2, esclarece melhor este fato. Daniel capítulo 10, verso 1. Terceiro reino oriental e mundial do norte. Em Daniel capítulo 2, verso 39, em 331 antes de Jesus nascer da Virgem Maria, as forças de Alexandre destruíram o Santo Império Medo-Pérsia. Alexandre era representado pelo leopardo altivo, de Daniel capítulo 7, verso 6. Representa os gregos. Os gregos são filhos de Deus. Os gregos são cristãos. Os gregos são do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este animal é um leopardo, qual representa Alexandre. Ele conquistou o Oriente do Sul e o Oriente do Norte. Veja em Daniel capítulo 2, versículo 32. Quarto reino oriental, mundial. O quarto reino do Oriente e do Norte de Roma, em 168 anos antes de Jesus nascer da Virgem Maria, depois Jesus nasceu, Pídina conquistou o Império Grego e Alexandre morreu. Os romanos assumiram os reinos do norte, do Oriente Médio e do Sul. O animal terrível e espantoso representa o Império Romano. Veja no livro de Daniel capítulo 7 e versículo 7, Daniel capítulo 2, verso 33 e 41. O animal terrível e espantoso, que representa o Império Romano de Roma, tinha 10 chifres, representa 10 nações. No ano de 476 da nossa era depois de Cristo depois que Cristo nasceu, o antigo Império Romano foram derrotados por outras nações, formando 10 reinos menores. Mas no final dos tempos vindouros, 10 chifres surgirão da terra, com 10 reis, e surgirá entre eles o líder da maldade e de pecado e da blasfêmia. Ele será contra Jesus. Mas eu creio, talvez, na verdade, que a nação romana não vai aceitar esse pequeno chifre, esse filho da perdição, porque os romanos se converteram para Jesus Cristo. 200 anos depois do nascimento de Jesus Cristo, os romanos se converteram para Jesus Cristo. Foi os romanos que tinham matado Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu, traspassada a espada. Jesus Cristo foi crucificado pelos romanos e foi traspassada a espada. Mas na mesma da hora que Jesus já estava morrendo na cruz do Calvário, porque Jesus era, na verdade, a vida eterna e continua sendo a vida eterna, Jesus disse: Elohim, Elohim, lama sabachthani.
Jesus interrogou: Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Na mesma da hora o sol se escureceu e houve um tremor de terra, houve um terremoto. Louvado seja Deus, aleluia. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Os gregos são de Jesus. Os romanos são de Jesus. Os iranianos do Irã são de Jesus. O povo da Pérsia são de Jesus. São de Deus também. O povo do Irã são de Deus também. O povo da Pérsia são de Deus também. Agora vamos mudar de conversa. Vamos falar sobre o animal terrível espantoso. O animal terrível espantoso. Esta profecia já se cumpriu de uma forma e em breve se cumprirão de forma real e final. Esses 10 reinos representam os reis que entregarão seus reinos ao próprio filho de Satanás, que é um homem de grosseria contra os crentes de Deus. Ele, rei que vai governar esses 10 reinos, ele é o filho de Satanás. Mas Israel não vai querer e nem receber ele como um rei. Este rei que vai coligar-se com 10 reis, de 10 reinos, é o filho de Satanás. E ele vai ser derrotado e lançado no inferno, no lago de fogo. E o filho de Satanás vai sofrer para todo sempre e de eternidade a eternidade. Louvado seja o Deus que fez os céus e a terra. Vamos mudar de conversa agora. Vamos falar sobre visão. E isso aqui é visão mesmo. Visão representando coisas que hão de acontecer no futuro vindouro. Nós estávamos estudando a respeito do quarto animal simbólico que está escrito no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 20. Daniel, capítulo 7, versículo 20 diz, abre aspas, e dos 10 chifres que havia na sua cabeça, e do outro chifre que subiu, e perante o qual caíram três, sim, daquele chifre havia olhos, e uma boca falando coisas grandiosas, e cuja aparência era maior do que a de seus companheiros, fecha aspas, ponto de afirmação, abre aspas. Eu estava olhando quando este mesmo chifre fazia guerra contra os santos, prevalecia contra eles. Veja no Antigo Testamento, em Daniel capítulo 7, versos 21 e 22. Esta visão sobrenatural é uma revelação, é um enigma, é uma representação simbólica. Esta visão foi uma imagem de comunicação que o Deus eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez aparecer sobre as nuvens e sobre as ondas dos mares, dos rios, para o profeta Daniel observar com atenção e tomar bem sentido na visão, porque representa acontecimentos que ocorrerão na história da humanidade. A visão era uma imagem que relampejava e via Daniel. Daniel viu aquele relâmpago aceso direto e nesse resplendor ele assistia a imagem sobrenatural vinda de outro universo. Estas imagens sobrenaturais, como se fossem relâmpagos enviadas, foram transmitidas do céu sobrenatural. Foi verdadeiramente de um paraíso, de um mundo espiritual e sobrenatural, ou de um mundo de energia que sabe tudo. Deus é o fogo que sabe tudo, e onisciente. Este fogo que está nos céus, que é Deus, é onisciente, precioso, que está nesta via das imensidões dos universos infinitos. Um sobrenatural, isto é, um resplendor de imagem sobrenatural, de comunicação, brilhava espiritual, enviada pelo único Deus onipresente que enche os céus. Isto é revelação que representa coisas que hão de acontecer e as que chegarão ao fim. As maiores visões já cumpriram. Por exemplo, as visões dos 4 animais já se cumpriram fielmente.
mas a visão dos 10 reinos, que é representado pelos 10 chifres, ainda vai se cumprir, não se cumpriu ainda. E o pequeno chifre, que é o filho de Satanás, essa visão vai se cumprir ainda, não se cumpriu ainda, e vai se cumprir. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós devemos acreditar somente em Jesus. Jesus é o nome do Filho de Deus. Sou Renato Vieira de Santana. O nome verdadeiro do Deus eterno é Jeová e Yahvé. Que Deus seja louvado e respeitado e adorado eternamente. Amém. O nome do Deus dos céus é Jeová. Sempre existiu as crenças do Deus verdadeiro dos cristãos. O Jesus é o Filho de Deus. O Jesus que é o Filho de Deus, que sempre existiu e nasceu da Virgem Maria, ele é vivo e ele é a vida eterna. Na antiguidade, sim, existiram a fé e as crenças que crê que Jesus, o Filho de Deus, existiu e que Jesus existirá eternamente. Amém. Leia em João capítulo 14, versículo 28 e Salmos capítulo 82, versículos 6 e 7. O Velho Testamento sagrado do Deus Elohim eterno de Jesus aprova e revelava que Jesus sempre existiu e nasceria. Jesus nasceria de uma virgem. Isso se cumpriu. Jesus se fez carne pelo prodígio do Espírito e nasceu da Virgem Maria verdadeira e imaculada em Israel, em Belém de Israel. Jesus nasceu em Belém de Israel. Jesus, o Filho do Deus eterno, nasceu da verdadeira Virgem Maria na terra prometida em Israel no tempo antigo, no tempo da antiguidade. Jesus sempre existiu, sim, e nasceu da Virgem Maria. Quem confessa seus pecados para Jesus e Deus, Deus perdoará, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém, amém, louvado seja Deus, aleluia. Na pré-história da humanidade, sim, existiram várias religiões que acreditavam que o Deus eterno de Jesus, sim, existiu. Jesus, o verdadeiro Filho do Deus eterno, é o filho da oliveira, nascido do Espírito de Elohim. Elohim é Deus, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Na antiguidade, sim, existiu a crença que afirma que Jesus e Deus existiram. Na pré-história, sim, existiram as crenças que afirmam e que têm certeza que Jesus e o Deus vivente existiram eternamente. Na Idade Moderna, sim, existiram as crenças que crê que Jesus e Deus sempre existiram. Na Idade Média, sim, existiram as crenças que crê que Jesus e Deus eternos sempre existiram. Jesus e o Deus eterno são caminho e a verdade e a vida eterna. Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo para que o seu Filho salvasse os homens. Eu sou Renato Vieira de Santana. Louvado seja Deus, aleluia. Deus é o caminho, a verdade e a vida eterna. Registro declarando que sempre existiu cristãos e cristãs nas nações do mundo inteiro. Os cristãos são fiéis ao Deus vivo e também ao Jesus Cristo que existe. A fé cristã são mundial e global. A Bíblia Sagrada do Deus eterno e vivo é mundial e global de todos os mundos. Na Idade Antiga, existiu milhões e milhões de cristãos e cristãs. Na Antiguidade, existiu milhões e milhões de cristãos e cristãs. Na Idade Atual, na Idade Contemporânea, existiu bilhões e milhões de cristãos. Esse é o censo. Esse é o censo estatístico. Telespectadores, entenda que esse é o censo estatístico. É o censo verdadeiro. Na Antiguidade existiu milhões e milhões de cristãos e cristãs. Na Idade Moderna existiu milhões e milhões de cristãos. Na Idade Média existiu bilhões e milhões de cristãos e cristãs. Atualmente existiu e existe bilhões e milhões de cristãos. Esse é o censo. Bilhões e milhões de cristãos e cristãs que respeita e honra o Deus vivo
e espiritual e sobrenatural e eterno, e também ao Jesus Cristo eterno que existe e existiu. Na idade atual existem cristãos fiéis ao Deus eterno e vivo. Na idade contemporânea existiu e existem o censo estatístico de bilhões e milhões de cristãos fiéis ao Deus Elohim, Criador de nosso Jesus Cristo. Isto é a verdade e dou fé. Louvado seja Deus, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida eterna. Aleluia. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida eterna. Louvado seja Deus. Em Apocalipse capítulo 20 diz: E vi descer do céu um anjo que tinha o código, a chave, que é um código do abismo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, mostrando coisas que estão para acontecer. Telespectadores, entenda que um anjo desceu do céu com a chave do abismo. A chave é um código que só o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabe, e aquele anjo também sabe a chave do código do abismo, que foi dado a ele para prender Satanás. Satanás está solto, mas ele vai ser preso. Essa profecia do Apocalipse, capítulo 20, vai ser cumprida, vai se cumprir na verdade, porque esse anjo vai descer do céu com a chave do abismo e vai prender Satanás no poço do abismo. Satanás vai ser preso por 1000 anos. Depois, quando completar os 1000 anos, ele vai ser solto por um pouquinho de tempo. Está escrito em Apocalipse capítulo 20, que Satanás vai ser preso 1000 anos de prisão. Depois, quando passarem os 1000 anos, ele vai ser solto por um pouquinho de tempo. E depois vai ser lançado novamente para dentro do lago de fogo. Ele não vai ser lançado mais no poço do abismo. Ele vai ser lançado no lago de fogo, que é pior do que o poço do abismo. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida eterna. Eu creio em Deus Pai, creio em Deus Filho e creio em Deus Espírito Santo. Creio que só as 3 pessoas da Santíssima Trindade, creio que só eles é quem pode castigar os seres humanos no inferno. Os seres humanos pecadores serão castigados no inferno. Se não se arrependerem dos pecados, serão castigados no inferno, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida eterna. Jesus é imaculado, Jesus não tem mácula. Jesus nasceu do verdadeiro Espírito Santo. Não foi de um espírito qualquer que Jesus nasceu. Jesus nasceu do verdadeiro Espírito Santo imaculado, que não tem mácula, não tem pecado. E nasceu também da verdadeira Virgem Maria imaculada, que não tem pecado, não tem mácula. Ela é bem-aventurada entre as mulheres, louvado seja Deus, aleluia. Jesus tomou o formato humano. Jesus, na verdade, ele se fez carne pelo Divino Espírito Santo, pelo prodígio, pelo milagre. Na verdade, pela virtude do Espírito. O Espírito Santo é o fogo que deu origem ao universo. O Espírito Santo é fogo. Ele veio uma vez em forma de pomba. Uma faísca de fogo do Espírito Santo se transformou numa pomba. A pomba tinha os olhos de chama de fogo e veio repousando sobre Jesus. Uma pomba branca com os olhos de chama de fogo. Repousou sobre Jesus Cristo. Representava a paz entre Deus Pai e a paz entre Deus Filho. O Espírito Santo, o símbolo do Espírito Santo é o fogo. Os 7 castiçais de ouro, as lâmpadas acesas nos 7 castiçais de ouro, representa também o Espírito Santo. Só Deus Pai e Deus Filho, os seres humanos, são a imagem de Deus Pai e de Deus Filho. Não são a imagem do Espírito Santo, porque o símbolo do Espírito Santo é o fogo. A representação do Espírito Santo é o fogo e o vento. O fogo e o vento simbolizam o Espírito Santo. Isso é a verdade do fé. Eu sou Renato Vieira de Santana. Sou, na verdade, cristão. Eu comecei a ler a Bíblia Sagrada de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi no ano de 1992.
Foi uma Bíblia que eu ganhei, uma Bíblia de capa azul, um Novo Testamento, um testamento novo que foi escrito há 1900 anos atrás, foi concluído de escrever, escrito pelos profetas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida eterna. Quem crê em Jesus, mesmo que morra, viverá. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus, na verdade, é a ressurreição. Jesus tem a chave da morte, do inferno e da salvação. Quem crê em Deus Pai, quem crê em Deus Filho e também quem crê em Deus Espírito tem a vida eterna e o diabo não toca. O sangue de Jesus tem poder, porque Jesus também é Deus. Jesus é Deus. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O sangue de Jesus tem poder. Em nome Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, realize-se a tua vontade aqui na terra, assim como está sendo realizada nos céus, e perdoa-nos as nossas dívidas, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Esta foi a minha oração. Eu orei agora pedindo perdão a Jesus Cristo, pedindo perdão a Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Pai e Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedindo perdão dos meus pecados, para Jesus perdoar toda a humanidade cristã e Jesus preparar para levar a humanidade cristã para os céus, para livrar do presente milênio mal. Ó Jesus Cristo, tem misericórdia de mim, escreva o meu nome no livro da vida, Senhor. Senhor Jesus, tem piedade de mim, Jesus. Eu creio em Ti, ó Pai, Jesus, Criador do universo, que fez os céus e a terra. O Criador é o meu Deus e o meu pastor, e nada me faltará. Deita a mim, faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua palavra e as Tuas leis são as coisas que me consolam. A Tua palavra e os Teus mandamentos são as coisas que me consolam. Louvado seja Deus. Vou falar agora 3 versículos da Bíblia Sagrada na língua espanhola do castelhano, ou é 2 ou é 3 versículos. Em el princípio criou Deus las céus e la terra era sem forma e vazia, e havia tiniebras sobre a face de las águas, e el Espírito de Deus pairava sobre a face de las águas. E dijo Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que la luz era buenas, e separou Deus la luz de las tiniebras. Agora, traduzido para o português é: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e separou Deus a luz das trevas. Em hebraico é Bereshit bara Elohim, et hashamaim, veet haaretz, veharetz haetat tohu vabohu, veoshek elpenei, veoshek elpenei, ruach Elohim kitob. Meraipete, Raô, louvado seja Deus. Traduzido para o português é: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e separou Deus a luz das trevas. Louvado seja Deus, aleluia. Iesus Nazarenvis rex invidalvius. Isto vem do latim. Na língua, no latim romano, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, essa mensagem agora, essa tradução. Iesus Nazarenvis rex invidalvius. Iesus Nazarenvis rex invidalvius. Traduzido para o português, do latim romano para o português. Traduzido do idioma latim-romano para o português, para a língua portuguesa, é: Jesus Nazareno é o Rei dos Judeus. Amém. Que assim seja. O meu nome é Renato Vieira. Louvado seja Deus.